Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer estar aqui para nosso bate-papo de hoje. Estamos ao vivo, obviamente, aqui pelo meu canal do YouTube. É um prazer receber vocês aqui nesse momento. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. E eu gostaria de dizer que nós vamos, de vez em quando, fazer aqui umas transmissões ao vivo para vocês. Eu estou na minha casa e eu quero fazer uma oração por você. E também gostaria de fazer uma pequena e importante reflexão da palavra de Deus. Para isso, nós vamos orar primeiro, depois a gente vai meditar na Bíblia, eu terminarei fazendo mais uma oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agora vamos abrir a Tua palavra, abençoa cada pessoa que está conectada conosco, que essa mensagem traga paz, esperança e salvação para cada uma dessas pessoas. Se houver alguém enfermo, alguém com problema, que nesse momento a tua graça esteja sobre essa pessoa, trazendo a cura, trazendo dias melhores e trazendo esperança em Cristo Jesus. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Muito bem, eu tenho aqui nas minhas mãos a Bíblia Sagrada, essa é uma Bíblia bastante usada, por isso, como você pode ver, ela está toda já manchada, porque a gente acaba usando bastante. Inclusive, há pouco tempo eu fiz uma pregação e começou a chover, e aí acabou acontecendo isso aqui, ó, na capa dela. Mas eu tenho várias Bíblias, como vocês podem ver aqui, e tenho Bíblias de várias versões e de vários lugares do mundo. É muito interessante ter essas Bíblias para que a gente possa fazer pesquisas e levar até você uma mensagem mais consistente da palavra de Deus. Bem, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra Bíblia vem da língua grega e significa coleção de pequenos livros. É como se fosse uma biblioteca sagrada. Como você pode ver aqui, eu tenho uma pequena biblioteca, que é um lugar onde eu guardo alguns livros. E este livro sagrado é o livro onde tem 66 pequenos livros aqui dentro. Por isso é chamado de Bíblia, ou Biblioteca Sagrada. Esses 66 livros estão divididos assim. Nós temos aqui, desse lado de cá, nós temos o Velho Testamento e do lado de cá, o Novo Testamento. No Velho Testamento, são 39 livros e no Novo Testamento são 27. Somando os dois, temos 66 livros. Outra informação importante. A Bíblia Sagrada foi organizada e dividida em capítulos e versículos. Capítulo é o número grande, como aqui, ó, Provérbios 30 é o número grande. E versículo é o número pequenininho. Então, normalmente, quando o pastor, o pregador, vai citar uma passagem bíblica, ele diz assim, vamos abrir a Bíblia, por exemplo, em Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Então, primeiro o livro, depois o capítulo e depois o versículo. Essa é a ordem certa que deveria ser usado, e não ao contrário. Facilita a compreensão do ouvinte, do telespectador, do internauta, do aluno, certo? Então, a Bíblia está em capítulos e versículos. Só para você ter uma ideia, a Bíblia tem 31.102 versículos e tem 1.189 capítulos. São 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo. E tem mais um detalhe. A Bíblia Sagrada está subdividida em 5 pequenas partes. Alguns teólogos, estudiosos, até colocam mais partes e tal, também pode ser, depende da forma como o pastor ou o professor deseja te explicar alguns detalhes da palavra de Deus. Eu vou resumir em 5, porque eu entendo que fica bem didático para o que eu quero apresentar para você hoje e nas próximas mensagens que aqui teremos. Então veja, a primeira parte da Bíblia é a parte histórica, são os livros históricos. A segunda parte da Bíblia são os livros poéticos. A terceira são os livros proféticos, a quarta são os evangelhos e a quinta são as cartas. Estas são as 5 partes da Bíblia. Das 5 partes, quase todas se entende como se lê. Eu diria que mais ou menos 90% da Bíblia se entende como se lê, porque tem uma linguagem literal. Agora, tem uma parte da Bíblia que é uma parte mais difícil, a parte que nós chamamos de profecias. As profecias são mais difíceis, especialmente os livros de Daniel e do Apocalipse. No caso desses 2 livros especificamente, 95% deles
não se entende como se lê. É o contrário, porque tanto o Apocalipse quanto o Daniel foram escritos numa linguagem simbólica, numa linguagem profética. Então, o texto diz uma coisa querendo dizer outra. Por exemplo, fala assim, eu vi uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa é uma expressão totalmente apocalíptica, figurativa. A mulher significa outra coisa, a coroa outra coisa, o sol outra coisa, a lua outra coisa, e assim por diante. Então, para você entender o Apocalipse e Daniel, você precisa, então, estudar a Bíblia mais profundamente. Nós vamos fazer aqui, durante várias oportunidades, mensagens explicando para você o significado desses detalhes apocalípticos. Mas hoje é uma visão geral da Bíblia. São 5 partes. Decorou? Vamos repetir para você memorizar. História, poesia, profecia, evangelhos e cartas. E das 5, somente as profecias seria a parte da Bíblia que não se entende como se lê. As outras partes, praticamente tudo, uns 90, 95%, se entende como se lê. Está bem? Está claro? Ok. Então, diante desse entendimento, dessa compreensão, nós precisamos saber o seguinte: o que é que Deus espera de nós com relação a este livro? Bem, eu vou te mostrar aqui o que é que Deus espera de nós com este livro. Eu vou ler aqui Mateus, capítulo 22. Olha que texto interessante esse. Mateus, capítulo 22, versículo 29. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, Jesus está dizendo o seguinte: para você não cometer erros bíblicos, doutrinários, espirituais, você precisa conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E não tem outra maneira de conhecer esse livro se você não estudar esse livro. Então, é preciso estudá-lo. E toda vez que você for estudá-lo, tem que fazer isso através de oração e através de alguém para explicar a você aquilo que não está muito claro a princípio. Então, nós, adventistas, do 7º dia, temos um sistema de estudos bíblicos. Nós vamos à casa das pessoas ou fazemos virtualmente uma série de estudos bíblicos. Fazemos 10 temas, 15 temas, 20 temas, 30 temas, ou até mais temas, para que a pessoa possa ter um entendimento básico dos princípios da Bíblia, para que ela possa tomar decisões e seguir um caminho correto conforme a vontade de Deus. Entendeu? Agora veja o que diz João 5,39. Olha que texto bastante curioso e bastante importante. Diz assim, João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então aqui tem 2 coisas importantes. Uma delas é que nós realmente devemos examinar as Escrituras. E uma outra coisa é que nós temos que saber que são as Escrituras que testificam de Jesus. Ou seja, você tem que estudar a Bíblia para conhecer os detalhes dela, mas principalmente para conhecer Jesus e para seguir os passos de Jesus. Entendeu? Muito simples, muito fácil. É isso que Deus espera, então, de cada um de nós. E se você estudar a Bíblia, você vai conhecer a verdade. Entendeu? Estudando a Bíblia, você vai conhecer a verdade. Porque daí você não vai pela cabeça de uma pessoa, ou de uma igreja, ou de uma visão denominacional A ou B. Estudando a Bíblia, você vai conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, você vai chegar nesse ponto que eu vou ler agora. João 8,32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entendeu? Então, quando você começa a estudar a Bíblia, você passa a conhecer a verdade. E conhecendo a verdade liberta você. Liberta você do quê? Liberta você do pecado, liberta você dos atos pecaminosos, liberta você do cigarro, da bebida, da droga, da prostituição, da mentira, do engano, da falsidade. Liberta você de tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que não é bom para você. Entendeu? A palavra de Deus liberta cada um de nós de detalhes que às vezes a gente nem para pensar. Vou dar um exemplo. Você sabia que a Bíblia ensina o jovem como deve ser o namoro? Hã? E você sabia também que a Bíblia ensina como deve ser o casamento? E você sabia que a Bíblia Sagrada também ensina como se alimentar?
E você sabia que a Bíblia Sagrada ensina até mesmo como se vestir? E você sabia que a Bíblia Sagrada também mostra para você o caminho da salvação? Sim, e muito mais. Por isso que o texto fala, se você estudar a Bíblia, você vai conhecer a verdade. E conhecendo a verdade vai libertar você. Vai abrir seus olhos, vai abrir seu caminho, vai te mostrar o caminho certo, o caminho da vitória, o caminho de uma vida abençoada e próspera, segundo a vontade de Deus. Amém? Gostou? Muito bem, se você gostou, eu queria que você divulgasse esse canal para os seus amigos, que você divulgasse esse canal para os seus seguidores, porque a partir de hoje nós vamos ter toda semana uma mensagem especial para você ao vivo. Eu estarei falando para você ou desse ambiente ou de um outro ambiente qualquer, onde eu estiver, estaremos aqui batendo um papo e estudando a palavra de Deus. Eu pergunto, se você gostou e entendeu, mande uma mensagem para nós nesse canal mesmo. Você pode, através do chat, mandar uma mensagem, fazer seus comentários e participar comigo dessa programação. Ah, outra coisa, se você não conhece a TV Novo Tempo, eu recomendo para você a TV Novo Tempo. Na TV Novo Tempo, eu tenho um programa chamado Arena do Futuro, e você é meu convidado para participar comigo também do programa Arena do Futuro, certo? Deus te abençoe muito, e agora vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado pela mensagem de hoje. Nesse momento eu quero colocar cada internauta nas tuas mãos, cada pessoa aqui do YouTube nas tuas mãos, que o Senhor abençoe esta pessoa, esta casa, esta família, este jovem, este senhor, esta senhora, este adolescente, e que a partir de hoje essa pessoa realmente conheça melhor a tua palavra, conheça melhor a verdade e seja liberta completamente a partir do conhecimento da verdade. Eu entrego nas tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima.